Olá a todos os seguidores do canal do Coletivo Veredas, meu nome é Milena Santos. Hoje estamos mais uma vez com o Momento Veredas com o autor. Hoje estamos com dois autores deste livro aqui, A Grande Revolução Russa, de 1917 a 1921. Esse livro tem autoria de Ivo Tonet e Sérgio Lessa. Eles estão aqui conosco hoje para falar um pouco sobre o livro. Primeiramente, professor Ivo. Professor, tudo bom? O que é que o senhor poderia trazer aqui de informações sobre o livro? O que é que motivou a escrita de vocês e essa parceria para escrever sobre a história da Revolução Russa? E qual a importância da gente obter mais conhecimento sobre essa revolução e as consequências dela para a gente pensar o mundo atual, e principalmente com relação à questão de uma possibilidade de uma sociedade comunista futura. Certo. Veja, a Revolução Russa foi certamente um dos maiores momentos da história da humanidade. Foi realmente uma tentativa de assalto aos céus. Foi uma tentativa de mudar radicalmente o mundo, de fazer uma revolução que mudasse o sistema social, extinguisse o capitalismo e instituísse uma sociedade comunista. Acontece que, infelizmente, ela não pôde alcançar os objetivos propostos. Então, a questão que nos convoca hoje é: por que é que ela não deu certo? Por que é que não foi possível? Porque a partir do fracasso da Revolução Russa e de outras semelhantes, os conservadores ficaram muito contentes, porque com isto eles, ontem, hoje, e certamente continuarão a afirmar amanhã, que isto provou por A mais B, empiricamente, que uma revolução comunista, uma revolução que mudasse o mundo, acabasse com o capitalismo, é impossível. E, infelizmente, muita gente também que acreditava nesta possibilidade também acabou embarcando nesta ideia de que o fracasso de todas as tentativas revolucionárias, especialmente da grande Revolução Russa, foi um argumento cientificamente irrefutável, porque é um fato empírico que comprovaria a impossibilidade de uma revolução comunista. O que nos interessa, então, o que nos interessou a escrever esse livro, é buscar entender por que é que a Revolução Russa não deu certo e por que isto não confirma a ideia de que isto, por causa do insucesso da Revolução Russa, não seria possível, liminarmente, por princípio, uma revolução comunista. E isto é da maior importância, exatamente porque hoje predomina, por um processo histórico extremamente complexo, que pode ser rastreado, e que o Fernando Claudino, na crise do movimento comunista, faz muita e boa referência a isso. Se perdeu essa perspectiva revolucionária, se perdeu teórica e praticamente a ideia de que é possível e necessário superar o sistema capitalista e construir uma sociedade comunista. Então, a importância de retomar, resgatar esta possibilidade, esta necessidade é fundamental hoje. Até porque, na maioria das lutas dos trabalhadores, predomina hoje a luta por questões imediatas, a luta por reformas, a luta por melhorias, e, no máximo, a luta, obviamente, inglória, para humanizar o capital. Ora, nós sabemos que o capital não é humanizável. Nós sabemos que o capital não é controlável. E nós sabemos também que a dinâmica do capital leva a produzir cada vez mais desigualdade social, cada vez mais problemas sociais, cada vez mais concentração de riqueza em poucas mãos, e miséria, desemprego, etc., etc., todos os problemas sociais na mão da maioria. Ou seja, sob o capitalismo, é impossível construir uma sociedade efetivamente humana, igualitária, onde todos os seres humanos possam viver uma vida digna. Então, a nossa ideia foi examinar com seriedade, sem tomar inicialmente já partido ou por Lenin, ou por Trotsky, ou por
conselhistas, anarquistas, examinaram quais são os motivos fundamentais, por que a Revolução Russa não conseguiu e não poderia conseguir atingir os objetivos propostos. Passar a limpo o processo histórico é de fundamental importância. E não se trata de desqualificar de jeito nenhum. Trata-se de compreender, como eu disse no começo, que a Revolução Russa foi um dos movimentos mais elevados da história da humanidade. Mas ela não foi possível, não por falta de liderança, não por erros cometidos pelas pessoas, não por burocracias, ou nada. Foi porque determinadas condições objetivas, históricas, não poderiam permitir atingir o objetivo proposto. E, na medida em que pudermos fazer isto com seriedade, podemos, então, armar-nos. A classe operária poderá se armar de novo hoje, já que aquelas condições já não existem mais e existem hoje condições que, de fato, permitiriam a efetivação de uma revolução comunista, no sentido de condições materiais, objetivas, a produção em abundância, etc. e tal. Então, afirmar duas coisas ao mesmo tempo. Uma, a possibilidade e a necessidade históricas da revolução comunista. Duas, a compreensão de que as condições objetivas que naquele momento não existiam e tornaram impossível naquele momento, existem hoje, mas que, obviamente, a luta da classe trabalhadora precisa se rearmar teórica e praticamente com um objetivo muito claro, não de humanizar, não de melhorar, não de aperfeiçoar a sociedade capitalista, mas de erradicá-la pela raiz, efetivamente, construir uma sociedade comunista, como eu dizia em outro momento, fundada numa outra forma de trabalho, que é o trabalho associado, a forma mais livre possível de trabalho e a forma mais fraternal e humana possível de trabalho. E nesse sentido, então, uma sociedade em que todos os indivíduos possam usufruir da riqueza material e espiritual que lhes permita realizar as suas potencialidades e, portanto, viver uma vida plenamente digna. É isso, pessoal. Ficamos aqui com a palavra do professor Ivo sobre o livro. E agora seguimos com a apresentação do professor Sérgio Lessa sobre o livro A Grande Revolução Russa. Professor Sérgio? Mas dizer para vocês, o livro que eu e o Ivo fizemos junto sobre a Revolução Russa foi um enorme prazer fazer. E é um livro que eu diria que tem uma finalidade muito direta, é um livro que tem digamos assim, um objetivo muito direto, né? Quando passou as comemorações sobre o centenário da Revolução Russa, eu e o Ivo, a gente ficou muito impressionado como poucas discussões levaram em consideração os fatos históricos. Que a Revolução Russa é um fato histórico, é inegável, que é um dos fatos históricos mais importantes do século XX, se não o mais importante, me parece também algo bastante seguro, né? Mas a questão é que, enquanto fato histórico, ninguém discute os fatos históricos. É impressionante como a esquerda em geral, eu diria que uma grande parte da esquerda desconhece o fundamental da história, né? As pessoas não têm ideia do que aconteceu em 17, não têm ideia do que aconteceu em 18, 19, 20, não têm ideia do que foi o 10º Congresso, o que foi a rebelião de Kronstadt, o que foi o massacre de Máquino, né? As pessoas não têm conhecimento disso. E diria que uma boa parte dos militantes da gente nem sabe, nem tem conhecimento que essas coisas existiram. Então, a ideia da gente foi fazer um texto muito de introdução, um texto bem pouco teórico e um texto recheado de fato histórico. A finalidade fundamental da gente era de contar a história. Olha, aconteceu assim em março de 17, em abril, né, maio, junho, setembro, outubro, novembro. Depois a gente vai ter a primeira metade de 18, a segunda metade de 18, começa a guerra civil, como que se desenvolve o processo de guerra civil. Nesse processo todo, como é que você vai ter o desenvolvimento do processo revolucionário na Rússia, em várias regiões da Rússia, inclusive na região que vai estar o Máquino, na Ucrânia, tá certo? Na Polônia. E aí montar para vocês um quadro histórico do que aconteceu. Claro que a gente também tenta oferecer uma explicação do processo, tenta passar para vocês o que nos parece que aconteceu lá, né? Mas o fundamental desse livro, a finalidade principal desse livro, é contar os fatos históricos, contar para vocês o que aconteceu, né? Para fazer isso, veja, o livro tem bastante limitação.
a gente não teve muito tempo, não era possível naquele momento, tanto para mim quanto para o Ivo, fazer uma pesquisa histórica muito grande. A gente se baseou numa literatura importante, uma literatura, eu diria, muito significativa, mas uma literatura relativamente pequena. Tem muita literatura contemporânea que a gente não teve condição de lançar mão, tá certo? Mas ainda assim, eu acho que é uma explicação, é um livro que tem o mérito de ser um dos poucos livros que a gente tem disponível, eu diria, o único livro que a gente tem disponível no Brasil, pelo menos que eu conheça, que trata do processo histórico da Rússia desde 17 até o 10º Congresso do Partido Comunista Russo, em 21. Né? E eu não conheço nenhum outro texto que trata desse período histórico todo. E ali você tem os principais fatos, acontecimentos, referências, bibliografia, tá certo? Então, isso, para mim, é o que tem de mais interessante do livro, né? O que eu queria também sinalizar para vocês é que tem um capítulo muito interessante sobre a rebelião do Máquino, sobre o massacre de Máquino, né, que é uma contribuição fundamental do Ivo, foi o Ivo que estudou isso, e que eu acho que é um dos fatos relativos à Revolução Russa menos conhecidos dos revolucionários brasileiros, e é um dos fatos fundamentais para a gente entender como evoluiu aquele processo. Né? Então, eu acho que o livro tem essa contribuição do Ivo que é absolutamente importante, que é uma contribuição da maior importância, e que eu acho que torna também um livro mais útil, tá certo, do que seria se não tivesse essa contribuição do Ivo. O Ivo teve outras contribuições também, obviamente, tá certo, mas que eu saiba, tá certo, da literatura contemporânea acerca da Revolução Russa publicada no Brasil, é o único texto importante que trata do Máquino. Então, dizer para vocês, essa era a finalidade do livro, tá certo? A nossa finalidade principal era essa. O livro tem uma linguagem, a gente procurou ser a mais direta possível, mais acessível possível. A ideia de ser um livro de introdução que provoque o leitor, né? Abra no leitor a curiosidade para estudar outros textos e atrás de outras literaturas, outros textos, né? E que demonstre para o militante brasileiro, demonstre para o revolucionário que a Revolução Russa é um processo histórico muito mais complexo do que normalmente as análises que são feitas ou para justificar ou para não justificar, mas enfim, que as análises que são feitas levam a crer, tá certo? Isso é fundamental do livro, isso para mim é o mais importante, tá certo? Então, isso é por causa disso que eu acho que ele vale a pena ser lido. Pois é isso, pessoal, ficamos aí com as falas do professor Ivo Tonet e o professor Sérgio Lessa sobre esse livro aqui, A Grande Revolução Russa, de 1917 a 1921. Se você tem curiosidade para ler, quer ter acesso à obra, ela está disponível de forma gratuita, em formato PDF, no nosso site. É só dar o download lá. E se você quiser o livro, você pode também pedir para a gente ir lá no nosso site, tem lá a parte de vendas. Então, enviamos para todo o Brasil, pelos correios, a preço de custo mais o frete. Verifica lá no nosso site como faz o pedido, estaremos aguardando seu pedido. Obrigada pela atenção de todos, até o próximo Momento Veredas com o autor.